E hoje eu aproveito para prestar a minha homenagem aos 70 anos do presidente Lula, do nosso companheiro presidente Lula, que ontem completou 70 anos. E todos nós sabemos o ambiente, a atmosfera ruim que o país vive e a perseguição constante que essa liderança, talvez a maior liderança política da história do Brasil, uma das maiores lideranças do mundo, vem sofrendo. E o Lula tem sofrido ataques violentíssimos, perseguições, mas tem uma solidariedade do mundo inteiro. Solidariedade intelectual no Brasil, solidariedade da sua base social, solidariedade de intelectuais do mundo, de lideranças mundiais, o que gera um grande desconforto para os seus adversários, o que gera um ciúme corrosivo, por exemplo, no ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que só queria ser amado pelo povo brasileiro, mas dada a sua história, né, a sua personalidade e a sua atuação nociva ao país, jamais conseguiu isso e até hoje não se conforma, sofre com o carinho que as pessoas têm em relação ao presidente Lula. E a forma que eu encontrei, senhor presidente, para homenagear nosso querido presidente Lula, foi aqui falando um poema do Vinícius de Moraes, escrito em 1959, que já era um prenúncio. Aliás, os poetas têm essa sensibilidade. Ali, o poeta Vinícius de Moraes já anunciava o que seria a emancipação da classe trabalhadora, a aquisição da consciência coletiva da classe trabalhadora, que ia acontecer anos depois, que culminou em o movimento dos metalúrgicos do ABC e depois influenciou outras categorias de trabalhadores, que acabou mudando esse país e mudando as relações, que contribuiu para o processo civilizatório desse país, para o fortalecimento da democracia. E o Vinícius de Moraes escreveu em 59 algo que ia explodir poucos anos depois. E eu gostaria aqui de oferecer o poema O Operário em Construção para mim, o maior líder da história deste país. O operário em construção. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e darei a quem quero. Portanto, tudo que vês será teu, se me adorares. E Jesus, respondendo, disse-lhe: vá-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Era ele quem erguia a casa onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Como tão pouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De fato, como podia um operário em construção compreender por que um tijolo valia mais do que um pão? Tijolos ele empilhava com pá, cimento e esquadria, quanto ao pão ele o comia, mas só se comer tijolos. E assim o operário ia, com suor e com cimento, erguendo uma casa ali, adiante um apartamento, além uma igreja, à frente um quartel e uma prisão. Prisão de que sofreria não fosse eventualmente um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção. Ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, tudo que existia era ele quem o fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Ah, homens de pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento, naquela casa vazia que ele mesmo levantara, o mundo novo nascia de que sequer suspeitava. O operário emocionado olhou sua própria mão, sua rude mão de operário em construção,
E olhando bem para ela, teve uma segunda impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. E foi dentro da compreensão deste instante solitário que tal sua construção cresceu também o operário. Cresceu em alto e profundo, em largo e no coração. E como tudo que cresce, ele não cresceu em vão, pois além do que sabia exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia. E um fato novo se viu que a todos admirava. O que o operário dizia, outro operário escutava. E foi assim que o operário de edifício em construção, que sempre dizia sim, começou a dizer não. E começou a notar coisas a que não dava atenção. Notou que sua marmita era o prato do patrão, que sua cerveja preta era o uísque do patrão, que o macacão de Zuarte era o terno do padrão, que o casebre onde morava era a mansão do patrão, que os 2 pés andarilhos eram as rodas do patrão, que a dureza do seu dia era amiga do patrão, que sua imensa fadiga era amiga do patrão. E o operário disse não. E o operário fez-se forte na sua resolução. Como era de esperar, as bocas da delação começaram a dizer coisas aos ouvidos do patrão, mas o patrão não queria nenhuma preocupação. Convença-no do contrário, disse o patrão, e ao dizer isso, sorria. Dia seguinte, o operário, ao sair da construção, viu-se súbito cercado dos homens da delação, e sofrera por destinado sua primeira agressão. Teve seu rosto cuspido, teve seu braço quebrado, mas quando foi perguntado, o operário disse não. Em vão sofreu o operário sua primeira agressão. Muitas outras se seguiram, muitas outras seguirão, porém, por imprescindível edifício em construção, todo o seu sofrimento misturava-se ao cimento da construção que crescia. Sentindo que a violência não dobraria o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo vário, de sorte que o foi levando ao alto da construção. E no momento de tempo, mostrou-lhe toda a região e, apontando ao operário, fez-lhe essa declaração: dar-te-ei todo este poder, porque a mim me foi entregue e dou a quem quiser. Dou-te tempo de lazer, dou-te tempo de mulher, portanto, tudo o que vês será teu, se me adorares, e ainda mais, se abandonares o que te faz dizer não. Disse e fitou o operário, que olhava e que refletia. Mas o que viu o operário, o patrão jamais viria. O operário via as casas, e dentro das estruturas, via coisas, produtos, objetos, manufaturas, via tudo o que fazia o lucro do seu patrão. E em cada coisa que via, misteriosamente havia a marca de sua mão. E o operário disse não e respondeu: loucura! O patrão respondeu: não vês o que te dou eu? O operário respondeu: mentira, não podes dar-me aquilo que é meu. E um grande silêncio fez-se dentro do seu coração. Um silêncio de martírio, um silêncio de prisão, um silêncio povoado de pedidos de perdão, um silêncio apavorado com medo e solidão. E o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos que morreram por outros que viverão. E uma esperança sincera cresceu no seu coração. E dentro da tarde mansa agigantou-se a razão de um homem pobre esquecido, razão, porém, que fizera de operário construído o operário em construção. Parabéns, presidente Lula, por tudo que o senhor representa neste país. Obrigado, senhor presidente.